Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como vai o seu ciclo feminino. Vem comigo, vamos caminhar em busca do alto. E para conversar com a gente sobre esse tema super importante e imprescindível para a vida de nós mulheres, eu trouxe aqui uma convidada super especial, a doutora Fernanda Monerá, que vai poder bater um papo incrível com a gente hoje. Então eu já quero te pedir para você pegar aí a sua caneca de café, pega a sua garrafa de água e vem com a gente conversar bastante e aprender bastante com esse tema que a doutora Fernanda vai trazer aqui pra gente. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda a esse podcast. Tomara que seja o primeiro de muitos. Então fica à vontade para falar um pouco com a nossa audiência. Bom, primeiro eu quero aí agradecer a oportunidade, de estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto tanto, que é o ciclo hormonal feminino, que são os ciclos da vida da mulher, Então, quero agradecer a você, Fernanda, pela oportunidade, pelo convite, e quero agradecer também a todos os ouvintes. E, se engana quem está pensando que esse podcast aqui é só para mulher, que esse tema aqui é só para mulher, porque os homens também podem sair numa vantagem enorme aí ao conhecer as suas parceiras, irmãs, mães, enfim. É verdade. E até dentro do trabalho também. Então, o relacionamento com as mulheres, quando a gente consegue entender e decifrar o ciclo menstrual, eu garanto que a vida fica mais fácil, a relação fica mais fácil. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui e obrigada. Nossa, a honra aqui é toda nossa. Queria que você se apresentasse, doutora Fernanda. Fala pra gente aí a sua especialidade, como é que tem sido esse trabalho com as mulheres, conta pra gente. Bom, então meu nome é Fernanda, eu sou ginecologista, Desde sempre eu quis fazer medicina. No final da escolha da minha especialidade, eu realmente não sabia o que fazer. E minha mãe teve o diagnóstico de endometriose e eu comecei a buscar isso, a querer entender mais sobre isso. Ela passou por uma cirurgia grande. E então me apaixonei aí pela ginecologia, pela saúde feminina. A minha especialização, eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, apesar de hoje em dia não atuar mais na obstetrícia, só mais na ginecologia. Fiz depois uma especialização em endoscopia ginecológica, que é cirurgia minimamente invasiva. Mas o destino me levou para lidar mesmo com a parte hormonal, com a medicina integrativa. Eu sou pós-graduada em medicina integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Integrativa. E eu gosto muito de ter esse olhar mesmo holístico para a mulher, Olhar para a mulher como um todo. Socialmente, culturalmente, nós mulheres, às vezes a gente tem que lidar, a gente aprende que muitas coisas são normais, que a gente tem que aceitar, mas quando a gente começa a entender nossos ciclos, o nosso poder, a ouvir, a entender a intuição que a gente tem, a nossa natureza mesmo, a gente começa a desfazer tudo aquilo que a gente aprendeu. E a gente começa a reconstruir e entender e encontrar a nossa essência e poder se mostrar de uma forma simples, honesta, sendo quem a gente realmente é. Cara, incrível isso, Incrível a gente poder estar aqui com você para poder esclarecer essas coisas que a gente foi normalizando ao longo da vida, E, isso é normal sentir dor, é normal ficar para baixo, é normal não ter vontade de fazer nada. Só que muitas vezes essa história do que é normal, passa a ser o normal de todo dia. E a gente vai achando que não, é isso mesmo. E poder olhar para isso, entender, nossa, eu preciso olhar para a minha saúde, Não tá normal viver esse pico e vale. Eu acredito que você vai conseguir contribuir com a gente aqui, falando como que a gente pode melhorar essa questão hormonal nossa, A gente conversou também nos bastidores,
falando sobre essa questão dos momentos que a gente tem mais clareza, né, para tomar as nossas decisões. Então, vamos conversar que tem muito papo, gente. Eu tenho certeza que não vai ser só um podcast, tá? Vamos ter que marcar outros, porque é um assunto que não acaba nunca. Então, assim, na verdade, o que você falou é perfeito, Fernanda. Isso é uma coisa que eu escuto muito no meu consultório de muitas mulheres, né? E em todas as fases da nossa vida. Então, assim, eu costumo dizer que a gente vai amadurecendo, os nossos hormônios vão mudando e a gente vai passando pelos nossos ciclos. Se você for parar para pensar, vamos fazer uma viagem aqui ao longo da vida da mulher. Os ciclos que a gente vai passando e depois a gente fala especificamente do ciclo menstrual para a gente entender a fase que a gente está com mais clareza mental, a fase que a gente está mais motivada, pensando em relacionamento, pensando em vida no trabalho, decisões, exercício físico. Se eu te falar que determinada fase do ciclo menstrual, a gente pode, nosso corpo, ele se adapta melhor a determinado exercício, tem uma hora que é melhor para a gente tomar decisão, tem uma hora que é melhor a gente ficar mais quietinha, isso tudo a gente vai entender conforme a gente vai conversando. Mas agora, passando pela vida da mulher, né? Se você pensar, a gente nasce, aí, infância, do nada, de uma hora para outra, nosso corpo começa a mudar, né? E não é só uma mudança física. Eu falo que o físico é a ponta do iceberg, é o que a gente pode ver. Mas a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, assim, nosso corpo começa a mudar, a mulher começa a ter as mamas, os pelos pubianos, e vem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Esse é um marco na vida da mulher. Agora, como se não bastasse todas essas mudanças externas do nosso corpo físico, os nossos hormônios. É nessa hora que os nossos hormônios eles começam a aumentar, né? E os nossos hormônios eles não têm só a função dos caracteres sexuais, como mama, pelos pubianos, libido, menstruação, capacidade de engravidar. Os nossos hormônios eles afetam profundamente o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. E, além disso, né, vem a cobrança externa de outras pessoas. Eu acho que as mulheres que estão aqui nos ouvindo, com certeza elas já escutaram alguma coisa parecida com agora você é uma mulher, agora você não pode fazer isso ou aquilo, você é uma mocinha, né? Então já vem uma cobrança da sociedade cultural de que você ontem brincava de boneca, né? E aí, porque você menstruou, porque você sangrou pela primeira vez, agora você é uma mulher. Nossa, olha esse peso. Então é de repente mulher. Eu falo que é de repente mulher porque é de repente mesmo. Do nada a gente está sendo cobrado, do nada a gente tem que lidar com cólica, menstruação todo mês, medo de, ai meu Deus, eu vou me sujar, como é que eu vou fazer? E isso me marca muito, né, Fê? Porque quando eu fiquei mocinha, eu lembro que eu escondi da minha mãe, mas o meu maior medo era que eu me borrasse na escola. Então eu estava menstruada e eu ia de casaco para se acontecesse alguma coisa, eu amarrasse aquele casaco na minha cintura para ninguém ver que eu tava suja. Então, assim, são coisas que depois que eu passo, eu falo, nossa, olha que bobeira. Mas para aquela menina ali de 12, 13, 10, 9, né, que ficou menstruada, isso não é bobeira, isso é o mundo dela, é a vida dela, tudo tá acontecendo, tudo tá mudando. Então, é uma fase que as meninas estão super curiosas, preocupadas, com medo, muita mudança. E eu digo assim, essa fase é a fase que a família, e não é só a mãe não, tá? O pai também. Isso tem que ser falado abertamente, esses tabus, gente, de menstruação, isso tem que ser eliminado aí, isso não pode nem ser criado para essa menina. A gente tem que naturalizar a menstruação, sim, né? Falar sobre ela, não naturalizar a dor, né, da mulher, a cólica, mas a menstruação, falar, olha, isso é normal, isso é o seu corpo, e não vir cheio de cobranças, agora você é uma mulher, agora você é uma mocinha, agora você não pode fazer isso ou aquilo. Então, assim, acaba que isso tudo já é uma experiência nova para a menina, ela já está tendo que lidar com um monte de coisa internamente, e ainda tem essa cobrança externa, né, então eu falo muito isso porque foi uma fase que me marcou muito. E eu vejo isso no meu consultório também, as mães perguntando, falando. E o mais importante aqui, já que eu falei sobre cólica, né? Lembrar, gente, cólica não é normal. Cólica que você toma um remédio e não melhora, não é normal. Cólica que impede a menina de ir para a escola, de brincar, isso não é normal, isso tem que ser investigado, isso tem que ser valorizado.
Aí a mulher amadurece. A gente aprende a lidar com todas essas questões da menstruação, TPM, cólica, se acostuma com o nosso corpo, começa até a gostar, ok. E aí a gente chega na vida adulta. E na vida adulta, a gente fala, agora eu tô tranquila? Não, mas você não tá tranquila. Agora você não tá tranquila. A gente era feliz e a gente não sabia. Porque agora a gente começa a ter que lidar com, meu Deus, eu vou investir na minha carreira profissional ou eu vou ter filho? O que eu vou fazer? Né? Então, é aquele dilema. Hoje a gente está tendo filho mais tarde, né? E meu tio é ginecologista e ele fala uma frase que eu gosto muito. A sociedade mudou, mas esqueceu de avisar a biologia. Porque apesar da gente ser super jovem, há 35, 36, até 40 anos do ponto de vista social, né? Biologicamente, nós não somos mais tão jovens. Os nossos óvulos, né? Eles estão com a gente desde que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Então, quando eu, né, quando a Fernanda, quando a gente estava lá com 20 semanas de vida intrauterina, a gente era um fetinho, a gente já ganhou todos os óvulos que nós teríamos ao longo de nossas vidas. Então, assim, e a gente vai gastando esses óvulos ao longo da vida. E a questão não é só a quantidade desses óvulos, mas a qualidade. Porque conforme a gente vai envelhecendo, esses óvulos também vão envelhecendo. Então, a partir de 35, 36, 40 anos, a gente já não tem tantos óvulos. E os poucos que nos restam, eles já não têm mais a mesma qualidade. Não é que você não pode engravidar, né? Mas a chance de gravidez, ela acaba diminuindo. Então, eu falo assim, sempre é um dilema na vida da mulher, são sempre escolhas, e a gente é cobrado por isso. E aí, quando você vai ter filho? Você não vai ter filho, não? E outra coisa, tem aquela questão também, será que a gente quer ter filho? Né? Porque a gente tem que passar um atestado ali. Ficou mocinha, menstruou, cresceu, casou, tem filho. Não, mas peraí, eu quero ter filho? É isso que faz sentido para minha vida? E tudo bem se você quer, né? Mas é toda essa cobrança que é exigida da gente. Você tem que ser esposa, você tem que ter sucesso profissional, você tem que ter filho, você tem que ser mãe. Assim, então acaba que é o tempo inteiro a gente lidando com essas demandas e com essas cobranças. E ao mesmo tempo, essa normalização da dor, do sofrimento, da cólica, da TPM, e é justamente nessa fase da vida adulta que a mulher tem os ciclos menstruais regulares, que a gente tem essas oscilações hormonais ao longo do ciclo. Então, uma mulher na vida adulta, eu digo que ela chega a ser até 3 mulheres no mesmo ciclo. Isso tudo por conta da variação hormonal. Bom, mas a gente já vai voltar nisso aí daqui a pouco. Agora, seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta de mãe. Se tem uma filha, né, que menstruou entre 9 e 12 anos, né? Isso parece que é bem normal, né, nos dias atuais. Cada vez mais as meninas estão menstruando mais precocemente. Pois é. E aí, a mãe deve procurar um ginecologista? Porque até a fase, não sei exatamente qual idade, e aí você pode me corrigir, né? A gente tá com um pediatra. E aí acontece essa situação. Deve-se continuar com o pediatra e procurar o ginecologista, da preferência da mãe? O que eu penso, né? Eu acho que assim, aí eu falo muito por experiência própria também. Eu falo que a gente normaliza coisas que nós não deveríamos normalizar e a gente cria tabus em coisas que a gente não deveria. Pediatra, pode continuar com o pediatra, até porque o pediatra, ele é o clínico da criança. E sim, leve no ginecologista, né? Leva no ginecologista para ela entender, minha filha, isso aqui é normal, a gente tem que vir todo ano mesmo, é assim. É ir mostrando a rotina de saúde, de cuidado que ela vai ter com a saúde dela, né? Então, assim, eu acho importante, Fernanda, tem uma idade ideal para levar ao ginecologista. Eu digo que, assim, depende muito, isso é bem individual. Mas agora, a menina ficou mocinha, menstruou pela primeira vez, conversa com ela, fala com ela. Agora, nesses casos de menstruação mais precoce, eu acho interessante, sim, procurar um ginecologista ou até mesmo um endócrino. Principalmente uma menstruação antes de 9 anos, né? Pra gente entender o que está acontecendo com o eixo dessa menina. Até porque a gente tem que entender o desenvolvimento puberal dela, né? O que vem aí primeiro? Vem a telarca, que é o crescimento da mama, depois a pubarca, e depois de um ano, 2 anos, vem a primeira menstruação.
Então, assim, existem alguns sinais que a menina, às vezes, pode estar amadurecendo muito precocemente, né? Então, assim, menstruou antes de 9 anos, 8 anos, tem que procurar um endócrino, até para entender o que está acontecendo com o eixo hormonal dessa menina. Outra pergunta que não quer calar, né? Eu sou mãe, né, de uma jovenzinha de 15 anos, uma adolescente já, e a gente sabe, né, que a gravidez também é uma mega mudança para a mulher. E, assim, a mulher não sabe, na verdade, o que ela vai enfrentar, principalmente se for a primeira gravidez, né? Ela não faz ideia do que vai acontecer dentro dela, essa coisa dos hormônios, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, né? Para as mulheres que pensam, né, em ter filhos, como é que elas podem passar uma gravidez ainda mais tranquila, né? Fazer esse planejamento. Então, como é que isso deve ser feito para que ela tenha uma qualidade muito boa durante esses 9 meses de gestação? Ótima pergunta, Fê. Excelente, tá? Porque, assim, muitas mulheres pensam que é o seguinte, eu quero engravidar, vou tomar 3 mesezinhos de ácido fólico e pronto, vambora. Né? Não é assim. Né? Não é assim. Na verdade, e engraçado também que durante a gestação é quando a mulher se permite mais. Eu tô grávida, então eu vou tomar Coca-Cola, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer doce. Sendo que deveria ser o contrário. Essa é a fase na qual a mulher deveria se privar mais da alimentação, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, sono, alimentação, exercício físico. Por quê? Porque quando ela engravida, toda a programação metabólica, genética do feto acontece ali. Então, na verdade, não é só a saúde dela durante a gestação, mas é a saúde dela e das gerações futuras. É uma coisa que quando eu descobri, eu achei isso muito lindo. Que é o seguinte, vocês sabiam que quando a sua avó estava grávida da sua mãe, a sua avó te carregou dentro do ventre dela? Então, porque assim, foi o que eu falei, né? A Fernanda tem uma filha, não é isso? Então, quando a mãe da Fernanda estava grávida da Fernanda, com 20 semanas de vida intrauterina, a Fernanda já ganhou todos os óvulos que ela ia ter ao longo da vida dela. Sendo que um desses óvulos foi o que deu origem à filha da Fernanda. Então, a gente não tem noção disso. Como a gente tem um impacto durante a gravidez em gerações futuras, né? É o que a gente fala da programação epigenética fetal. E não é só durante a gestação, e os homens aí também não vão se livrar, porque 50% depende da gente, 50% depende deles. Então, assim, eu digo que o casal que está tentando engravidar, que quer engravidar, ele tem que começar a se preparar pelo menos 6 meses antes, né? É com suplementação, é com estilo de vida, alimentação, exercício físico. Então, tem toda essa questão, tá? E é óbvio, durante a gravidez, é inevitável, o corpo da mulher, ela está recebendo uma vida ali dentro, ela está gerando uma vida. E 50% daquele material genético, a gente não conhece. Então, assim, qualquer coisa que o nosso sistema imunológico não conhece, ele ataca. E olha como é que é o milagre da vida, porque é 50% do material genético que a gente não conhece e a gente está gerando. Então, assim, o nosso corpo, ele tem toda uma... a programação dele se altera inteiramente. O sistema imunológico da mulher, né? A mulher fica mais... a imunidade dela talvez não fica mais tão boa, porque justamente ela tem que ter essa imunotolerância, né? Ela tem que tolerar esse componente genético que ela não conhece. É a questão da nutrição do bebê, né? É uma nova circulação ali dentro da barriga dela. Então, tudo se altera. Fora a progesterona, a alteração hormonal, é uma fase que a mulher, não só pela questão fisiológica, alteração hormonal, bioquímica, mas o próprio desafio alimentar, social, né? O que vai acontecer? Como é que eu vou dar conta disso? Vai estar tudo bem? O corpo físico dela mudando. Então, assim, é uma fase que a mulher precisa de apoio, né? De apoio do marido, principalmente. Isso é uma escolha junto. Eu falo que, assim, engravidar hoje é parceria, né? A gente carrega, mas como fica mais fácil e mais leve pra gente quando a gente tem alguém perto que a gente pode contar de verdade. É óbvio que a gente tem uma rede de apoio, mãe,
né, a avó, enfim. Mas o marido, a parceria do casal ali, isso é fundamental, isso é indispensável, tá? E toda essa questão alimentar é o que eu sempre bato muito com as minhas pacientes. Eu acho que quando a gente consegue passar pela gestação de maneira saudável, a gente diminui muito o estresse, porque a gente já tem medo. Ai, meu Deus, é uma vida nova, o que vai acontecer? É o inesperado, a gente tem medo. O ser humano, ele tem medo do novo, né? E todas essas mudanças juntos. Então, assim, eu acho que é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade pra gente, e a gente precisa de apoio. E, mais uma vez, aquela história que eu falo de normalização. Na verdade, né, que não é nem normalização, mas a gente romantiza muito uma gestação, né? Uma gestação, ter um filho. E não é isso, né? É realidade. Eu não sou mãe ainda, mas dizem que tudo vale a pena, né? Que o amor transforma tudo. Mas agora, sim, mas tem trabalho, né? Tem trabalho. Fernanda, eu queria voltar numa situação. Vamos falar da menstruação? E aí, você consegue falar pra gente o que é normal? Então, eu não sei se aí você precisa falar de ciclo de idade, mas o que é normal numa menstruação? Como a mulher deveria se sentir se estivesse tudo ok quando ela estivesse no ciclo menstrual? Então, assim, Fê, vamos falar do ciclo menstrual por inteiro? Sim. O ciclo menstrual dura, em média, cerca de 21 a 35 dias. É uma variação. Pode ser de 21 até 35. Aí vai depender de cada mulher. Isso é o normal. Ah, Fernanda, então eu menstruo a cada 36 dias. Isso não é normal? Não é isso. Você sempre teve um ciclo de 36 dias, né? Teoricamente, você investiga, tá tudo bem? Pode ser o seu perfil, mas de uma maneira geral é de 21 a 35 dias. Primeiro, Fê, vamos entender o que é o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual é o intervalo de tempo entre uma menstruação e outra. Ele dura em média 28 dias, mas pode variar de 21 até 35 dias, depende de cada mulher. Bom, então o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia do sangramento, aquele sangramento de verdade, né? Nessa primeira fase do ciclo menstrual, do primeiro até o 11º dia do ciclo menstrual, tirando ali os 2 primeiros dias, que a gente está mais com cólica, né? A gente está saindo da TPM, começou a menstruação, mas assim, geralmente quando o sangue desce, ela já tem um alívio ali dos sintomas de TPM, mas às vezes tem mulher que tem mais cólica. Então, saindo ali do segundo dia até o 10º dia, o estradiol começa a aumentar. O estradiol é um hormônio produzido no nosso ovário, né? Pelos nossos óvulos. E o estradiol, ele é responsável por atuar na camada interna do útero, proliferando o endométrio, como se estivesse preparando uma cama bem fofinha para o bebê deitar, para o bebê grudar, né? Então, chegou lá no 10º dia, esse estradiol, eu tô falando dele a nível de útero. Agora, a nível de sistema nervoso central, Fernando, no comportamento, ele tem uma relação com a serotonina. Quem é a serotonina? É o neurotransmissor do bem-estar, da tranquilidade. Então, conforme o estradiol vai aumentando serotonina e também dopamina. Quem é dopamina? É o outro neurotransmissor da motivação. Eu falo que dopamina é tesão, não é só tesão sexual, mas é tesão de vida, por novos planos, desafios, né? É a motivação em si, o prazer. Então, chegou lá, essa é uma fase que a mulher começa a ter mais energia, ela começa a melhorar a sua habilidade de fala, de convencimento, ela, além disso, na parte de, por exemplo, exercício físico, é uma fase boa para a mulher fazer exercício físico mais intenso, musculação, treino de força para ganho de massa muscular. Então, conforme esse estradiol vai subindo, né, chega ali por volta do 11º dia do ciclo menstrual, ou seja, 11 dias depois do primeiro dia que ela menstruou, esse estradiol vai fazer um pico, vai liberar um hormônio aqui no cérebro que chama LH, e esse LH vai fazer romper o óvulo, liberando esse óvulo, para que então esse óvulo possa encontrar com o espermatozoide e a mulher engravidar. O que a gente não sabe, muitas pessoas pensam que a gente foi feita para menstruar todo mês. Mas, na verdade, falando de natureza, né, instinto, nós fomos feitas para engravidar. Quando a gente menstrua, é o seu corpo te falando, opa, não deu esse mês pra gente, vamos tentar de novo. Não deu esse mês pra gente engravidar, vamos tentar de novo. Então, voltando aqui, no 11º dia até o 14º dia. Tem pico do estradiol, conforme eu faço esse pico do estradiol, eu vou ovular.
Durante a ovulação, outro hormônio que sobe, a testosterona. A testosterona, a gente fala que é o hormônio masculino, mas nós mulheres também produzimos a testosterona. E a testosterona está muito relacionada ao libido, a determinação também, a motivação. Então, essa é uma fase do 10º dia ali até o 14º dia do ciclo, né, esse período peri-ovulatório ali, é a fase que a mulher tem maior clareza mental. Então, assim, você tem que tomar uma decisão. Você tem que pedir um aumento pro seu chefe. Você tem que escolher alguma coisa, uma coisa importante. Você tem que negociar alguma coisa. É esse o momento. Você tem que fazer uma palestra importante. É esse o momento. Você tem que escrever alguma coisa. É agora. É agora que você tem capacidade de decidir. Você tem uma capacidade de convencimento. E ao mesmo tempo que você tem essa determinação da testosterona, que é essa energia mais masculina, você também tem o estradiol, que é a energia feminina. Então a gente tem um equilíbrio perfeito ali. Essa determinação, mas essa delicadeza, né, que nós mulheres temos. E aí chegou... outra coisa. Aí agora, relacionamento. Essa é a fase que a gente está com maior libido. Então, essa é a fase que a gente aceita bem o toque, que a gente tem mais vontade. Geralmente, nós mulheres, o comportamento natural feminino não é um comportamento de procurar a relação, né? Mas agora, é nesse momento que a gente tem maior chance de falar sim, de ser mais espontânea e querer. Então, aí para os maridos, para os namorados, é essa hora que um toque é bem-vindo, um carinho diferente. Toda essa primeira fase do ciclo menstrual, eu diria ali depois que a menstruação tá acabando, que a mulher não tá mais com cólica, eu diria que é uma boa fase para o relacionamento, né? Bom, em relação ao treino falamos, ok, chegou lá no 15º dia, 14º dia, a mulher ovulou. E aí até em torno do 22º, 23º, a gente entra na fase lútea. Por que a fase lútea? Porque agora, o principal hormônio que o nosso ovário vai produzir é a progesterona. E a progesterona, como o nome já diz, progestar, o hormônio a favor da gestação. Então o estrogênio vem, prolifera a camada interna do útero, faz o colchão fofinho para o bebê deitar. Depois vem a progesterona, forra com lençol, bota um cobertorzinho bem quentinho, tudo, prepara tudo para esse bebê chegar. E aí, quando a progesterona sobe, a mulher já não tá mais, a gente já não tem tanto mais aquele predomínio do estradiol. Então aí a mulher, ela já tá mais racional, mais prática, né? Não é que ela ainda pode tomar decisões e tal, mas agora que ela começa a mudar, o poder de convencimento já não é tão grande, né? Essa capacidade verbal já não é tão grande. A progesterona, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não incha, né? O que incha é a progesterona é um hormônio diurético, tá? Então, essa fase a mulher, às vezes, começa a ir mais ao banheiro, muda a temperatura corporal da mulher. Agora, até que chega lá, em relação ao exercício físico, ao relacionamento, eu diria que essa é uma fase mais neutra, né? Eu acho que ainda é uma fase que a mulher aceita bem um carinho. Em relação ao exercício físico, aqui é uma boa hora para ela fazer exercícios aeróbicos. Ainda assim, o exercício de força, porque ela ainda não está com aquela queda de energia que vem agora na próxima fase do ciclo, que é a TPM. E aí, em torno lá a partir do 22º, 23º dia do ciclo menstrual, vem a TPM, né? E é justamente, não é pelo aumento dos hormônios, mas é pela queda dos hormônios, né? Pela oscilação hormonal. E a TPM, na verdade, justamente pela queda da progesterona, pela queda do estradiol, cai quem também? Cai serotonina, cai dopamina. E aí vem aquela vontade de comer chocolate. Eu preciso comer chocolate. E nessa hora é ótimo os namorados e maridos presentearem com chocolate, porque além de tudo o chocolate é rico em triptofano. Quanto mais 70%, 80%. E triptofano vira 5-hidroxitriptofano que vira serotonina. Então, você quer ver a mulher dar uma risada nessa fase? Dá um chocolate. Agora, não toca nela não, porque eu não sei, né? Cuidado, respeita esse momento da mulher. É um momento que a mulher tá mais introspectiva, ela tá mais chata. A gente mesmo fala, meu Deus, eu não tô me aguentando. A gente tem consciência disso. Agora, eu sei que pra quem convive com a gente é difícil. Agora, imagina pra gente, né? E aí, a TPM, além disso, vem às vezes vem alteração de sono. A gente fica mais irritada e do nada a gente tá chorando, né? Isso acontece, isso é o hormônio, isso é essa oscilação hormonal. E juntamente com essa oscilação hormonal tem a questão dos neurotransmissores também,
né? Então é uma fase que a mulher tá com menos libido, ela tá sem energia, ela não tem energia para ir malhar. É aquela fase que a gente acorda e nada tá bom, que a gente se olha no espelho, a gente se acha feia, a gente se acha gorda, a gente tá inchada. Por quê? A progesterona tá caindo, né? A barriguinha às vezes fica mais inchada, é justamente pelo processo ali que tá acontecendo de prostaglandina, que daqui a pouco a gente vai menstruar. Então isso pode inchar um pouquinho. Tem mulher que altera um pouquinho isso é mais até na menstruação, o hábito intestinal. Então assim, essa é uma fase pra gente respeitar o momento da mulher. E não é só terceiros. E aí eu tô falando pra cada uma. A gente tem que se respeitar. Porque a gente se incomoda com isso. A gente não aceita isso. A gente quer ser o quê? A gente quer estar sempre na fase folicular, né? A gente, na verdade, eu queria estar sempre do décimo ao 14º. Era meu sonho todo dia acordar assim. Eu tô linda, tô poderosa, tô motivada, eu vou fazer, vai acontecer. Mas não é. Então, assim, vai lutar contra isso até quando? Né? Ok, olha só. Eu sei, vou ter 7 dias aqui, 6 dias aqui, que eu tô um pouco mais cabisbaixo, eu tô sem motivação. É você se acolher, é você aceitar isso. E óbvio, se isso estiver atrapalhando a sua vida, seus compromissos, sua qualidade de vida, tem que procurar um médico, porque a gente pode sim traçar estratégias para que isso melhore, para aliviar esses sintomas. Mais uma vez, não vamos normalizar esse mal-estar. Quando eu falo que a gente tem que se respeitar, é ao contrário de não procurar ajuda, mas é se respeitar, é não se forçar a fazer coisa. Eu tô sem energia nenhuma, eu vou lá e vou malhar. Né? Não, se respeita, se entenda, se dê esse tempo. Muitas vezes nessa hora eu sento para estudar, isso estou falando de mim, e assim, às vezes não saio, eu não consigo escrever, não consigo fazer o resumo que eu queria, e eu desisto, aí eu vou ler alguma outra coisa, vou escutar uma aula, que é uma coisa mais fácil. Então, são coisas que a gente tem que aprender a se respeitar, a se acolher, e não lutar contra isso, porque a gente fica nessa cobrança com a gente mesmo. Não, eu não posso. Pode, a gente pode. Né? A gente pode pedir ajuda, a gente pode não estar bem, a gente pode procurar um médico e tá tudo certo. E aí, tudo começa outra vez, né, Fê? Exatamente. Todo mês. Coisa boa. E aí, Fernanda, vai muito ao encontro do que a gente conversou nos bastidores, que você usou uma frase que eu falei assim, vamos falar sobre isso no podcast, que é o resumo do que você acabou de falar aqui. Mas a mulher tem que saber ouvir o corpo dela, delatar e se acolher. Então, é esse movimento de... Agora eu tô naquela fase, né, em que eu vou ficar mais introspectiva, onde eu não vou me aguentar. Se eu não tô me aguentando, imagine quem tá fora de mim, né? Então, assim, a gente poder respeitar esse momento, inclusive se a gente puder expressar esse momento, olha, essa é uma decisão que eu posso tomar daqui a 5 dias, né, porque hoje eu não tô bem. Sair desse modo pressão que às vezes a sociedade coloca na gente. Não, você tem que se virar, cara, né? Paciência se você está no seu ciclo menstrual. Esse problema é teu, né? O mundo não pode parar, a empresa não pode parar, a vida não pode parar, então você se vira. E a gente acabou internalizando muito isso, de ter que dar conta de tudo e achar que a gente tem que dar conta de tudo e tá sempre bem. Então, acho que um ponto importante é esse do acolhimento, da gente começar a se perceber, porque é isso que você falou, né? Biologicamente, os sinais vêm. E às vezes a gente está tão acelerada que a gente nem percebe. Olha só. E aí sim, o corpo te deu o sinal o tempo todo, só que você está acelerada, você está estressada, você está no automático, você não percebe. E aí você toma decisões no momento errado, você fala coisas na hora que não é para falar, você se estressa desnecessariamente, ao invés de respeitar o teu movimento biológico. E uma outra coisa que eu acho legal pontuar aqui para as mulheres é essa conversa com o profissional que te atende, o ginecologista, né? Falar das suas questões, para achar que o que você sente, não, mas isso é normal, não preciso comentar aqui na consulta. Eu não preciso falar. Se ele falar que tudo é normal, muda de ginecologista, porque não tá legal, tem que te escutar. Sim. Mas tem outro lado que às vezes a gente acha que é normal. Então a gente chega como paciente e fala assim, não vou comentar isso com a doutora. Pô, sempre foi assim, minha vida toda foi isso. Pra quê? Sentir dor é normal, né? Então, assim, a gente sair desse lugar que a gente normalizou, por questões nossas, da família, de falta de entendimento, de conhecimento, e começar a expressar essas questões que a gente pode perguntar se pode mudar, se isso realmente é normal, né, na minha idade, nessa situação, para que o médico, né, no caso o ginecologista,
que é o profissional que vai te ajudar nesse processo, possa te dar clareza se isso realmente é algo normal ou não. Então, muitas vezes a gente já vai achando que a consulta, né, é só para fazer um preventivo, pronto, e acabou. E aí, se no preventivo não deu nada, ótimo, tchau, daqui 1 ano eu volto, aí sofre 1 ano inteiro achando que aquilo é normal, volta à consulta e não consegue falar das questões, não consegue colocar, não consegue pontuar. Então, acho muito interessante esse bate-papo para a gente e olhar para os nossos direitos, né, enquanto mulheres, e ir para esse lado que a doutora aqui acabou de falar. Se o teu médico acha que tudo é normal, e infelizmente eu já tive exemplos que muitas coisas os médicos dizem que é normal, tá na hora de você buscar um outro especialista da área para entender, vamos ver, vamos validar se isso é normal mesmo, né? Agora eu fiquei em dúvida. E procurar exatamente especialistas que estejam mais abertos para olhar o ser humano como um todo, né? De uma forma integral, porque a gente funciona de forma integral, então a gente precisa desse olhar. Então é muito legal você trazer isso para a gente e que as mulheres possam, a partir de agora, né? Se até hoje você fez o seu preventivo só para cumprir, né, um check na tua agenda anual, né? Dei o check, já fiz meu preventivo, tô livre disso, né? Que agora você possa voltar na sua consulta com o teu médico no próximo ano, nesse ano, se for o caso, e falar do que você sente, né? E Fernanda, até a gente passar a notar o que acontece nos nossos ciclos, para a gente começar a perceber o que tem sido um padrão, o que tem sido esse normal. Porque, volto a dizer, a gente vive nessa loucura de ter que dar conta de tudo e a gente não para se perceber. E aí, às vezes, a gente fala, fui pega por uma doença, nunca imaginei. Nada acontece por acaso, né? Então, assim, o corpo tá dando sinal, só que a gente prefere não ver, porque a gente tá na correria, a gente tem que dar conta de tudo, de família, de casa, de trabalho. E a gente quer ser vista como uma mulher que dá conta. E tá na hora da gente começar a ser vista como uma mulher que não tem que dar conta de tudo. Que a gente pode sim falar, agora eu não posso, agora eu não quero, agora não é o momento, posso fazer dia tal, vamos combinar de uma outra maneira, e a gente começar a trabalhar a nossa expressão e o acolhimento do que está acontecendo com a gente. Perfeito, Fê, perfeito. Primeiro de tudo, só complementando o que você falou, não existe dúvida boba. Não existe dúvida boba. Por mais... não vou... Pergunta. A gente está ali justamente durante a consulta para responder, para entender. Eu não prometo que eu vou resolver tudo. Mas agora, minimamente, uma resposta, se eu não souber, eu vou buscar para te dar. A gente vai buscar juntas, né? Então, assim, não existe dúvida boba. E aí entra a importância de você confiar no seu médico ou na sua médica. Essa construção de relacionamento. Outra coisa que eu anotei aqui, né? A gente é muito mais do que um útero e uma mama, tá? Preventivo, mamografia, tá tudo bem, tchau, tchau. Não, peraí. Né? Tem um todo. A mulher tem que ser vista... A mulher não, um ser humano, ele tem que ser vista como um todo. Não é só um útero, uma vagina e a mama e tal, ok, tchau, ano que vem eu te vejo. Não, tá? E outra coisa, eu gosto de falar muito isso para minhas pacientes que estão chegando perto da menopausa, né? E até para minhas pacientes que têm a TPM e tal. Você imagina, porque a gente tem que lidar muitas vezes com a crítica do homem, ou então a gente não quer decepcionar, isso tudo aí que você falou mesmo, a gente não quer se expor, a gente não quer parecer vulnerável, porque parece que a gente vai fracassar, eu tenho que ser a forte, eu tenho... Calma. Então, assim, imagina, se o homem, no início do mês, a testosterona dele vai lá embaixo, aí daqui a pouco a testosterona dele tá lá em cima, aí daqui a pouco a testosterona dele desce de novo. Você imagina isso? Eu não sei, tem um monte de coisa aí na internet que tudo que o homem quer é aumentar a testosterona. Então, assim, quando aumenta a testosterona é mais energia, é mais motivação, é mais libido, é mais determinação. E imagina a mulher. É a mesma coisa que o estradiol. Só que, gente, uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá lá em cima. O homem não, ele tá sempre aqui, subiu e manteve, né? Só vai cair se alguma coisa acontecer, ele não é cíclico. Então não tem nem como a gente se comparar, tá? E só pra eu aqui, Fê, dar uma palhinha do que a gente vai falar lá um pouquinho, é a menopausa.
que é a última fase da vida da mulher, a última não, né? Mas aí é quando a mulher começa a ter que lidar, a menopausa climatéria a partir de 40 anos, é aquilo que eu falei, apesar de socialmente a gente ser jovem, a gente começa a passar por uma transição hormonal mais profunda. E assim, esse período da perimenopausa, em torno da menopausa, a menopausa é uma data, é a data que a mulher menstruou pela última vez. Como a gente tem a menarca, que é a data que a mulher menstruou pela última vez, a menopausa é uma data, é a data da última menstruação da vida da mulher. Menopausa não é um período, não é uma fase, né? A fase em que ocorre a menopausa é o climatério. Então, assim, esse período perimenopausa é uma oscilação, é uma montanha-russa os hormônios femininos. É o tempo inteiro sobe, desce. E é justamente essa oscilação que muda tanto a mulher. Nessa fase, a mulher fala assim, eu não estou me reconhecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, é como se a gente estivesse naquele período ali de TPM o resto da vida. Né? Porque é o tempo inteiro essa oscilação hormonal. E aí, depois que a gente fica 12 meses sem menstruar, a gente tem, de fato, a gente entra no período pós-menopausa, né? E até pouco tempo, e até hoje, na verdade, existe muito preconceito em relação à terapia de reposição hormonal, porque terapia de reposição hormonal dá câncer de mama, né? Isso aí foi um trabalho que foi publicado no ano de 2002, o WHI, que foi um grande estudo, mas esse estudo teve muito erro. Só para a gente ter uma ideia aqui, ele foi muito divulgado na mídia. Todas as mulheres que faziam terapia de reposição hormonal até então pararam, os médicos ficaram com pavor. Mas agora, o hormônio que eles usavam era o hormônio de equino conjugado, era um hormônio oriundo da urina de égua grávida. A gente estava usando esse hormônio em mulheres, a mesma dose para todas as mulheres, né? Então, assim, tem outros detalhes que eu não vou me aprofundar aqui, mas depois que a gente começou a reinterpretar esses dados, a gente viu que não era bem assim, né? E hoje, a gente fala assim, hormônio é hormônio. Não, gente, a gente tem um monte de tipo de hormônio. A gente não pode botar todos os hormônios no mesmo saco. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, na verdade, não vou aqui me alongar muito sobre a menopausa, mas eu acho que é um período muito desafiador também. É isso que eu falo, quando a gente acha, opa, agora eu tô tranquila. Não, aí vem um outro, que é a menopausa. Opa, meu pai, mas como... vai piorando, mas... Então, assim, os desafios, eles vão aumentando cada vez mais. A menopausa, além de toda essa queda, essa transição, essa diminuição da produção hormonal, é o período que a mulher tem que lidar com a ideia do fim, né? É o fim da minha capacidade de ter um filho. Então, isso tem um peso muito grande. Isso é uma marca do envelhecimento da mulher. Ainda mais na nossa sociedade, que o papel da mulher sempre esteve, agora a gente está mudando, associado à maternidade, a cuidar a ser uma mãe de família. Então, assim, às vezes é o período também que os filhos estão saindo de casa. Então, assim, a mulher tem que ressignificar muita coisa nessa fase, né? Tem um médico que eu gosto muito, ele fala sempre assim, olha só, gente, o nome dele é Dr. André Vinícius. A menopausa é o fim da vida reprodutiva, mas não o fim da vida produtiva, né? Então, assim... Talvez seja nessa fase que, assim, tudo bem, os hormônios estão mais baixos, as coisas estão acontecendo, mas agora, e a sua sabedoria? Tudo que você passou, tudo que você aprendeu, todos os seus ciclos que você venceu. E outra, melhor ainda, hoje a gente consegue fazer a reposição hormonal de maneira segura. A gente sabe que a reposição hormonal hoje, ela traz muito mais benefício do que risco para a vida da mulher. A gente tem tanto medo de câncer de mama e reposição hormonal, mas a gente esquece que a obesidade aumenta muito mais o risco de câncer de mama do que reposição hormonal. A gente tem medo de câncer de mama e de reposição hormonal, Fê, mas a principal causa de morte da mulher é doença cardiovascular. Quando eu falo de doença cardiovascular, eu estou falando de AVC e de infarto. E é justamente a reposição hormonal bem feita dentro da janela de oportunidade, que são esses 10 primeiros anos da menopausa, ele protege, ele diminui risco de morte cardiovascular e risco de morte por todas as causas. É óbvio, né? Não estou simplificando, é uma coisa que a gente tem que fazer com responsabilidade, com o médico que sabe fazer, mas assim, existe sim solução, né? E é justamente isso, quando a gente se conhece, quando a gente entende nossos ciclos e quando a gente começa, eu vou me preparar para o que está vindo, para justamente a gente não ser pega de surpresa, né? Então... É uma fase que é desafiadora pra gente também tratar como médico, mas quando a gente consegue encaixar,
e a mulher faz o dever de casa, que é o estilo de vida, a vida dela é outra. É outra. Com certeza. Olha, que bate-papo incrível. A hora passou voando para variar. Falei que a gente vai ter que gravar outro, não vai ter jeito. Vamos combinar de marcar outros. Eu queria já te agradecer muito pelo seu tempo aqui, de vir disponibilizar todas essas informações maravilhosas para a gente como mulher, também para os companheiros dessas mulheres, para que a gente possa, sim, né, ter uma vida saudável, uma vida que realmente seja normal, né, dentro dos desafios que a gente tem, que é natural, que todo mundo tem, mas se a gente puder olhar para isso, acolher, cuidar, buscar os profissionais certos, fazer o exercício de casa, como você falou, né, vamos buscar alimentações saudáveis, exercício físico, enfim, olhar para tudo, para todas as possibilidades hoje, né, que o próprio avanço da medicina traz para a gente, né? Então, assim, isso é muito importante, gente. Hoje eu encontrei, Fernando, só para você entender, uma senhorinha, não conheço. Ela estava conversando com uma moça que eu conheço, aí ela brincou, falou assim, quantos anos você dá para essa senhora? Aí eu falei, acho que, 60 anos, né? 60, 65. Ela, não, eu tô com 78. Nossa, nem parece. Aí ela brincou, né? Faço pilates há 15 anos, né? Aí eu falei, nossa, parabéns, que legal, cuido muito da minha alimentação e tal. Então, assim, é isso que você falou, é um estilo de vida. A gente tem que parar de pensar só naquele momento, e passa por aquele momento e volta àquilo que estava fazendo antes, né? Vou dar um exemplo aqui, que é muito natural. A mulher quer casar, ela precisa emagrecer. Aí ela vai, emagrece para caber dentro do vestido, para mostrar para todo mundo que ela tá magra, linda e maravilhosa, e depois do casamento ela volta a ter o estilo de vida antigo, engorda, perde qualidade de vida, perde saúde. Então a gente entender que a gente não tem que treinar para o verão, a gente não tem que se alimentar bem por uma fase da vida, a gente precisa fazer disso um estilo de vida, onde a gente vai se habituando, né? Eu tô agora na questão de olhar para o açúcar, desinflamar o meu corpo, e tem sido uma batalha diária. Isso já deve ter o quê? Uns 3 meses, né? Que eu comecei a dar mais atenção para isso. E realmente é difícil, porque você tem que romper com o hábito que você aprendeu que era normal. É normal comer doce todo dia, é normal, né, não olhar para isso, até o momento que isso passa a te incomodar de um jeito que você fala assim, não tô aguentando mais, não é possível, né? Então, assim, para tudo tem jeito, gente, não tem jeito para morte. E a gente precisa buscar essas soluções. As soluções estão aí, os profissionais estão aí, tecnologia está aí, exatamente para ajudar a gente. Às vezes é muito mais simples, né, do que a gente imagina. Às vezes, né, Fernanda, repetir as coisas que os nossos ancestrais faziam, comer comida da terra, parar de ficar comendo coisa industrializada, né? Às vezes você vai no supermercado, só compra besteira, tá tudo empacotado, você não come nada da terra. Então, começar a olhar para quem você... Eu sempre falo o seguinte, quem você quer realmente ser quando você tiver com 80 anos de idade? Dependendo de um monte de gente para te levar ao banheiro, para te levar para fazer um passeio, ou sendo uma pessoa autônoma, com capacidade de fazer as suas coisas sozinhas, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Você quer ser um idoso que está com a mesa lotada de remédio? Ou você quer ser um idoso que quer ter saúde, está comendo fruta, não precisa de tantos medicamentos? O momento de olhar agora, né? Agora, não é quando você está com 80 anos, porque aí já perdeu, já foi, já não tem mais como recuperar. Então, é muito legal você trazer isso tudo. A gente vai marcar outros, eu diria, porque a gente tem muita coisa para trazer. Você tem muita coisa para trazer para a gente, né? E você falou uma coisa agora, Fê, é isso aí, eu falo assim, a única coisa que não tem jeito na nossa vida é a morte, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, mas assim, quem você quer ser, quem você quer se tornar, quando você estiver lá, né, se despedindo aqui na Terra, enfim. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente fala muito de saúde física, né, de alimentação, de exercício físico. Você colocou perfeitamente essa questão da independência, de envelhecer independente, mas eu falo assim, olha só, gente, saúde é saúde em todos os aspectos, né? É saúde física, é saúde social, é saúde mental, é saúde espiritual, é saúde profissional.
E eu acho que é exatamente isso. Hoje nós temos ferramentas que, se a gente consegue usá-las de forma adequada, elas ajudam muita gente, né? Elas ajudam a gente a chegar onde a gente quer chegar. Então, assim, a primeira coisa é buscar conhecimento, é se ouvir, é permitir se ouvir. Porque às vezes a gente está tão agitado, a gente está se cobrando tanto, tem tanto barulho externo, né? Que a gente não para se ouvir, para entender, peraí, mas o que é isso? O que está acontecendo, né? Então, assim, é o tempo inteiro, eu acredito em Deus, né, independente de religião, então, assim, é o tempo inteiro Deus falando aqui dentro da gente, ó, vai por aqui, é isso daqui, essa sabedoria do corpo, do nosso corpo, essa coisa que você falou dos nossos ancestrais, de comer comida da terra, é se conectar mesmo com a natureza. O que Deus nos oferece, o que a terra nos oferece. Em relação à alimentação, eu falo muito assim, descascar mais e desempacotar menos, né? A gente às vezes pensa, mas espera aí, isso tudo é muito complexo, é muito difícil a gente fazer uma dieta, é muito caro a gente fazer dieta. Não, gente. Uma alimentação saudável é acessível, é barata. É coisa que a gente, sim, se você tem uma terra, você planta na horta, então é uma coisa que você compra no sacolão, né? Da mesma maneira, mas para eu ter uma saúde mental, é óbvio que tem hora que a gente precisa de profissional, mas a gente tem que cultivar isso dentro da gente, né? Essa conexão aí com Deus, com o universo, com a energia, com o que a gente acreditar, é buscar fazer o bem para outra pessoa, que automaticamente a gente está recebendo isso também. Então, é muito isso que eu acredito. É óbvio que eu podia falar aqui a noite inteira sobre um monte de coisa, a gente vai entrar, vai falar, mas eu acho que é a gente se olhar de forma por inteira. É da matéria, é na matéria o que a gente se alimenta. Quando eu falo de alimentação, não é só comida, mas é o que a gente assiste, o que a gente escuta, né? E também o que a gente pensa, como a gente convive com as outras pessoas. É óbvio, a gente está irritado, às vezes a gente quer matar uma pessoa, é normal, nossos ciclos, né? Mas é justamente se entender, se conhecer, para que a gente não caia nessas armadilhas que às vezes acontece. Então é meio que por aí, eu acredito muito nisso. Óbvio, eu tô tentando isso, eu tô falando isso aqui, e eu tento aplicar isso todo dia na minha vida, mas mesmo estudando e sabendo, o ciclo menstrual, ele me pega todo mês, não tem jeito, né? Mas é isso, é vivendo e aprendendo. Eu falo que é uma frase da professora Lucerina Galvão, que eu gosto muito. É sem pressa e sem pausa. A gente tem que seguir. Nossa, lindo, arrasou. O que eu queria agora para finalizar o nosso podcast pedir para você deixar o seu contato, né? A doutora Fernanda atende em Niterói, se eu estiver errada aí você me corrige, presencialmente, mas também atende online para o mundo inteiro. Então, vou pedir para ela deixar os contatos dela aqui para quem tiver interesse, ficar à vontade para procurar. Bom, eu atendo em Niterói, em Caraí, meu consultório, né? É presencial. E tem o meu Instagram. Ali o meu Instagram é meio misturado. Tô tentando ali colocar mais coisas profissionais, mas tô sempre disponível para responder perguntas, dúvidas. É FE_Monerat. MONNERAT. Monerat. T mudo no final, 2 N's. E telefone no meu consultório, é meu também, 21 98841 0132. Eu respondo aqui pelo WhatsApp, eu sempre gosto de ter esse contato com o paciente primeiro, e aí depois minha secretária entra em contato para estar agendando, né, para estar entendendo aí melhor a demanda. Ótimo, muito obrigada. Quero aproveitar e lembrar você que está ouvindo a gente, que a gente também tem o WhatsApp, o DDD 22 992221003, onde você pode trazer as suas dúvidas. Então, se você, mulher, está assistindo a gente, se você é homem também, tem alguma dúvida, manda pergunta para a gente aqui, porque eu peço para a doutora Fernanda responder. E quem sabe pode ser tema de um próximo podcast, né? Quanto mais informações vocês trouxerem aí para a gente de dúvidas sobre essa questão nossa, que é muito ampla, né? Falar de mulher, de saúde da mulher é uma coisa realmente muito ampla. Dá conversa aí para dar imersões aí de, acho que 1 mês vai ser pouco. Então, se você quiser contribuir com a gente, por favor, envia a mensagem para o nosso WhatsApp, DDD
22 99222 1003. Então, doutora Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra te receber aqui. Foi uma conversa maravilhosa, muito fluida. Tenho certeza que me ajudou muito e com certeza vai ajudar muitas mulheres que vão poder ouvir esse podcast. Então, se fez sentido para você, já aproveita e encaminha para uma amiga sua. E vamos aqui encerrando o nosso podcast e já combinando que em breve a doutora Fernanda voltará aqui para falar de mais assuntos. Vamos aprofundar aí, de repente, por tópicos. Se você quiser ajudar a gente, manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como vai seu ciclo feminino, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.